Série técnica, terapia antimicrobiana em produção de leite. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. A descoberta dos antimicrobianos permitiu muitos avanços à saúde humana e também à saúde animal, controlando doenças bacterianas responsáveis por inúmeros casos de infecções, sequelas, perdas na produtividade e, é claro, óbito de indivíduos. Doenças mortais passaram a ser tratadas com antibióticos, trazendo longevidade e qualidade de vida aos pacientes. Existe uma vasta gama de princípios ativos, com a ação antimicrobiana, permitindo então aos veterinários a recomendação de diferentes drogas para cada caso, quando necessário. Indubitavelmente, o antibiótico mais importante da história é a penicilina. Nas suas diferentes apresentações, e também ela desde os anos 40 vem contribuindo no tratamento de pacientes portadores das mais variadas enfermidades, tanto seres humanos como também na saúde animal. Na veterinária, a penicilina vem sendo usada contra diversas doenças de importância econômica, dentre elas mastite, pneumonia, diarreia, os problemas de casco, problemas também nos tratos urinário e reprodutivo, bem como preventivo de infecções nas fases pré- e pós-operatórias. O seu uso trouxe favoráveis possibilidades de benefícios à produção animal, contornando enfermidades comuns que surgem aí do avanço da intensificação da produtividade dos rebanhos de animais domésticos. A Milk Point realizou um bate-papo com Marcos Malaco. Ele é gerente técnico de bovinocultura da Seva Saúde Animal, para falar sobre um assunto muito importante, terapia antimicrobiana. Durante o bate-papo com Maísa Serpa, médica veterinária, editora do conteúdo da Milk Point, eles explicaram sobre antibióticos e antimicrobianos. Na realidade, Maísa, os antibióticos são substâncias naturais, né? Produzidas por outros micro-organismos, por alguns micro-organismos, melhor dizendo, que atuam no controle da multiplicação daqueles micro-organismos que são patogênicos, que causam doença. E o quimioterápico é um antimicrobiano que é produzido sinteticamente, né? Ou seja, a nível laboratorial, correto? Isso mesmo. Então, para ficar claro aí para o pessoal, o antimicrobiano é aquele fármaco que consegue inibir o desenvolvimento de colônias microbianas, né, de bactérias, e ele é classificado em dois: os antibióticos, que é um princípio ativo que vem da natureza, e o quimioterápico, que é sintético. Então, antibiótico não é sinônimo de antimicrobiano, é um tipo, né, de antimicrobiano. E eu gosto bastante pra gente entrar no assunto, falar um pouquinho do contexto histórico, acho que traz o assunto mais pra realidade, e os antimicrobianos, eles não são tão antigos assim, né? E às vezes é difícil pra gente imaginar isso, porque hoje em dia uma infecçãozinha que a gente tem pensando em saúde humana, a gente toma um antibiótico já, e isso não era tão comum. Antigamente as pessoas morriam muito por infecções, justamente porque as pessoas e os animais, né? Porque os antimicrobianos não existiam. Por aí mesmo, viu, Maísa? Antes do surgimento da terapia antimicrobiana, a população humana, né, e a própria população de animais de produção e outros animais de companhia, ela sofria bastante. As taxas de sobrevivência devido à ocorrência de doenças, né, de enfermidades, eram muito altas, né? E aí, mais ou menos no final do século XIX, início do século XX, surgiram os antimicrobianos. E o primeiro deles foi um derivado do arsênico, chamado de salvarsan, né? Que era utilizado para o tratamento da sífilis humana.
né? E a partir daí foram surgindo outros medicamentos, as penicilinas, né? No final dos anos 1920, início dos anos de 1930, e com o surgimento de drogas cada vez mais modernas, cada vez mais eficazes, com espectro de ação maior, se observou um aumento na taxa de sobrevivência da população humana, né? E o marco inicial, que culminou com uma queda muito alta nas taxas de mortalidade, foi na década de 1950, quando surgiu o cloranfenicol, né? Que era um antibiótico altamente potente e de amplo espectro. E isso contribuiu bastante para o aumento da taxa de sobrevivência na população humana. Eu lembro também da importância da penicilina na época da Segunda Guerra, né, que diminuiu muito a mortalidade mesmo do pessoal, salvou muitas vidas. Sem dúvida, a penicilina ela foi muito importante, especialmente no tratamento de ferimentos, né, de ferimentos infectados. Né? E os ferimentos são extremamente naturais, normais, né, vamos dizer assim, em épocas de guerra, né? E havia uma mortalidade muito alta de pessoas que tinham suas feridas infectadas que acabavam culminando com uma infecção generalizada do organismo, que a gente chama de sepsemia, né? E muitos soldados, muitas pessoas, infelizmente, morreram devido à impossibilidade de um tratamento adequado desses ferimentos. E as penicilinas, então, propiciaram uma melhor eficácia no tratamento desses ferimentos e, consequentemente, no controle dessas doenças, dessas sepsemias, né? Dessas infecções generalizadas que começavam, né, com uma infecção em uma ferida. O uso de antimicrobianos é muito comum no tratamento de doenças em pecuária leiteira, mas nem sempre é feito de forma efetiva e consciente. Marcos Malaco, gerente técnico para a bovinocultura da Ceva Saúde Animal, também a médica veterinária Maísa, falaram ainda que, com o passar dos anos, o uso irracional e também abusivo dos antimicrobianos trouxe consequências. O uso de um antimicrobiano ele deve ser parcimonioso, né? O primeiro ponto é um diagnóstico correto, né? Às vezes a gente usa aleatoriamente um antimicrobiano, a gente está usando ele para uma doença que ele não funciona, né? E começa a usar demais, né? Esse uso excessivo acaba culminando com seleção de cepas, né? De bactérias que vão se tornar resistentes, e isso vai trazer um problema muito sério, né? Um problema posterior, depois, vai trazer problemas muito sérios. Então, o primeiro ponto é um diagnóstico correto, posteriormente é o uso do antimicrobiano mais indicado para aquela situação, e o critério na utilização é seguir o período correto de tratamento e o regime de aplicações, né? Existem antimicrobianos, por exemplo, que uma dose só já resolve. Mas existem aqueles outros que necessitam de tratamentos consecutivos durante um período variável de tempo, para que aquela infecção seja realmente controlada, né? O que a gente percebe às vezes, Maísa? Que uma pessoa usa um determinado antimicrobiano, aí existe aquela melhora clínica da situação, mas a melhora microbiológica, ou seja, a erradicação da bactéria que está causando a infecção, ela não foi completa, né? E o animal acaba retornando a adoecer, aí ele usa novamente aquele antibiótico, né? Isso no caso daqueles antibióticos que necessitam de aplicações repetidas, né? Usam novamente, e isso acaba, esse critério não observado do regime correto de utilização, acaba dando condição, propiciando a seleção de cepas de bactérias que serão resistentes. E lembrando que essas bactérias, elas podem afetar tanto os animais como nós, os seres humanos. Sim. Ok? A gente, em bovinocultura, ainda não tem assim, um trabalho, né, que conseguiu fazer esse link entre resistência animal nos bovinos, né, cepas resistentes em bovinos e humanos, mas na suinocultura já tem isso, na avicultura já tem. Então, e como a gente, pensando no contexto de saúde única, né, que a saúde humana, a saúde animal, a saúde ambiental é uma só, então, com certeza é alarmante, né, ainda mais em animais de produção que vivem tão próximos dos seres humanos.
E essa questão aí que você comentou de utilizar, por exemplo, um princípio antimicrobiano que ele não serve para aquela doença, eu vejo que isso é muito real, principalmente na veterinária, que não é igual à saúde humana, que precisa da receita médica, né, para compra de antimicrobianos. Na verdade, no Brasil a gente não precisa disso, teoricamente, principalmente para animais de produção, e não tem um controle também, né, sobre essa compra. Por isso é que a participação do veterinário é fundamental, né? Ele é o profissional capacitado para fazer o diagnóstico correto, né, e a indicação do antimicrobiano correto para aquela situação. Como você comentou, é muito fácil a gente chegar numa revenda, né, de produtos veterinários e pedir lá qualquer antibiótico e tal, e sair com aquilo e aplicar. Mas às vezes esse medicamento ele não é o mais correto para aquela situação. Uma coisa que vem sendo cuidada hoje na produção, né, nos animais de produção em veterinária, é o uso parcimonioso. Se você observar hoje, vários antibióticos foram abolidos, né, para utilização como promotores de crescimento, né, principalmente na suinocultura e na avicultura. E um dos objetivos é exatamente não permitir, né, o uso abusivo desses medicamentos, que são importantes também para a medicina humana, né, para o controle de infecções em nós, nos seres humanos. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã.